paz do Senhor Jesus. Curte, compartilha e comenta. Já marca o sininho para receber as próximas mensagens, amém? Vai vir pãozinho quente do céu. Prepara o teu coração. Deus te abençoe em nome de Jesus. Jesus é o bom pastor e Ele derrama o seu espírito sobre suas ovelhas. Amém ou não amém? O Salmo 23, você pode colocar aqui o Salmo 23? Coloca ele aqui que eu quero fazer uma leitura rápida dele. Pois vamos meditar nele hoje. O Salmo do bom pastor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão, a tua vara, o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém ou não amém? Pois é, meus irmãos, hoje nós celebramos o dia do pastor, mas o nosso bom pastor será celebrado nessa noite. Você pode dar glória a Deus? Hoje vamos celebrar Jesus. Falar do bom pastor é melhor do que falar de qualquer pastor dessa terra. Ele é o bom pastor, e quem disse isso foi ele mesmo. Está lá em João capítulo 10 e 11, disse: eu sou o bom pastor é aquele que dá a vida por suas ovelhas. João capítulo 10 versículo 14 diz: eu sou o bom pastor e conheço minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Em Hebreus capítulo 13 no versículo 20 diz: ora, o Deus de paz, que tornou a trazer os mortos dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas. Em 1 Pedro capítulo 2 versículo 25 diz: porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. O pastor da sua alma tem nome, é Jesus. Amém ou não amém? No dia de Pentecoste, é uma festa que acontece 50 dias depois da Páscoa, que é uma festa judaica, e Pentecoste também é uma festa judaica, e nós somos pentecostal. Tem algum pentecostal aqui, amém ou não amém? Nós somos do movimento, né? É verdade. E por isso usamos o nome pentecostal, porque foi o dia em que aprove a Deus derramar do seu Espírito, e aonde nasceu a igreja do Senhor. Por isso eu digo que a igreja do Senhor, até falei para o irmão Jaciano esses dias lá no trabalho dele, eu acho que eu falei isso, na minha cabeça, quando eu entendi que Jesus não tem prostituta, ele tem noiva e é uma só, ele não tem várias mulheres em vários lugares, ele só tem uma, é a igreja do Senhor. Eu nunca mais me preocupei com esse negócio de placa, porque se placa fosse bom, não estava do lado de fora, estava do lado de dentro. Amém ou não amém? Então Jesus tem uma única varoa, e é a noiva do Senhor. Quem se considera aqui noiva do Senhor? Pois é. E naquele dia de Pentecostes, Deus derramou do seu Espírito, cumprindo uma promessa que estava feita desde o Velho Testamento em Joel. E ali eles foram vistas línguas repartidas como de fogos, e eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falassem. E nós passamos por algumas eras depois de que o cânon bíblico foi fechado. No Velho Testamento você vê claramente a era do Pai. Diga assim: a era do Pai. E o homem pecou. E não só pecou, como virou as costas para Deus. Você vai ver o profeta Oséias falando sobre isso. E eu aconselho todos vocês que aqui estão, assista o filme Amor de Redenção. É para morrer de chorar e querer ser crente de verdade, porque conta a história de um homem que procura uma mulher, mas não para se relacionar, do bordel, mas não para se relacionar com ela no bordel, mas resolveu comprá-la, pagar o preço por ela, e só quis ter algo com ela quando ela quis ter algo com ele. A história é linda. É a minha e a sua história em relação ao Pai. Quando o Pai
fez de tudo para pegar você de volta. Quando o noivo fez de tudo para se encontrar com a noiva e pagou o preço, e o preço de sangue. Eu, se fosse você, assistia hoje de noite ainda, amor de redenção. E a era do pai passou, porque nós pecamos e o repudiamos. Aí veio a era do filho, e o pai mandou o filho, já que não pega, né? Mandou o filho, e o filho foi morto, e nós pecamos mais uma vez contra a solução do pai para nós. E o pai ressuscitou o filho ao terceiro dia, e o filho começou a fazer promessa e cumprir, entrar no caminho de cumprir a promessa da terceira e última era. Ele disse: eu vou para o pai, mas não deixarei vocês órfãos. Eu rogarei ao pai, e ele enviará o outro Consolador. Diga assim: o Espírito Santo é o meu consolo. E ele foi para o pai, e a certeza de que Jesus chegou lá e está à destra do pai, é porque o Espírito Santo está aqui em nós, amém ou não amém? Nós sabemos, é verdade que ele está aqui, é verdade que ele chegou até lá, porque tudo que o pai promete, ele cumpre, tudo que o filho promete, ele cumpre, e tudo que o Espírito Santo promete, ele cumpre, amém ou não amém? Então chegou a era do Espírito Santo, e enquanto ainda estava na era do filho, o filho foi interrogado, e teve uma hora que ele estava expulsando demônio, e alguns religiosos disseram assim: está expulsando por causa de Beelzebu, é por causa do cão. Ele disse: rapaz, tu não brinca com isso, menino, olha, pecar contra o pai tem solução. Ele mandou o filho. Pecar contra o filho dá para perdoar, ele mandou o Espírito. Mas se pecar contra o Espírito Santo, não terá mais quem vir, não terá mais perdão, não terá mais solução. Porque se eu estou fazendo as obras que estou fazendo por Beelzebu, está guerreando o cão com o diabo, é? Zé Pilintra com... como é aquela que diz a mulher? Pombagira. Está errado esse negócio. Agora, se eu estou fazendo isso, disse Jesus, pelo dedo de Deus, o Espírito Santo vai dar errado para vocês. Então alguns perguntam: como é que é isso aí? Por que não pode pecar contra o Espírito Santo? Não pode pecar contra o Espírito Santo, porque ele é o último que ele enviou para nós. Depois dele não tem mais. Então não caia na besteira de querer pecar contra o Espírito Santo. Também não fique com tanto medo assim, porque para pecar contra o Espírito Santo tem que ter o conhecimento de fato de quem Deus é, revelado, a presença. Tem gente que pensa que pecar contra o Espírito Santo é ficar The King. The King de quê? The Power. Aí o crente fica falando mal, dizendo: ah, isso é o cão. Não é porque você falou que era o cão, era a meninice, irmão, entenda isso, irmão. Não é o cão, não. Eu vivo dizendo, irmão, se for de Deus, a gente recebe. Quem recebe se for de Deus? Se for da carne, você come. Se for menino, você cria, amém ou não amém? Não fica preocupado com isso. Falar mal disso aí é ter clareza das coisas, não é pecar contra o Espírito Santo, é saber que é meninice, ou charlatonismo, falsidade, mentira, amém ou não amém? Porém, nós precisamos entender que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja e está conosco, e quem mandou para nós foi o bom pastor, o pastor do Salmo. Muitos de nós não entendemos a diferença de ser crente e ser crente. Diga assim: tem crente. Diga assim: tem crente. Que tem. Me lembro da história que um dia um político, ele começou a dar no palanque uma palavra daquela, e os crentes besta, porque ainda está cheio de crente besta que fica comendo o juízo por causa de Lula, por causa de Bolsonaro, oh meu Deus, por causa de político da cidade, e brigando, e esses homens nem, meu Deus do céu. Aí um político desse, muito esperto, viu que tinha muito crente no comício. Aí disse: eu vou terminar minhas palavras com uma porção da palavra de Deus. E recitou: o Senhor é meu pastor,
e nada me faltará. Ele me faz andar em pastos verdejantes, Ele me guia mansamente às águas tranquilas. E falou lindo, poeticamente, com entonação perfeita, o Salmo 23, o Salmo do pastor. E quando ele termina, o povo, esse é meu político, ele é crente, porque ele fala o Salmo. Amém ou não amém? Não é você não que pensa assim não, né? Aí de repente, quando ele termina, aí um irmãozinho lá, aquele matutinho crente, aquele matutinho que anda com a camisa aberta, não tem? Com a calça coronha de precata, mas crente. Aí ele levantou a mão assim, ó. Meu prefeito, deixa eu dizer um salmo. Aí o político, como é que o político ia dizer que não, na frente de todo mundo? Aí para ganhar a turma assim, ele foi lá e botou a mão assim, ó. E levantou ele, botou ele, aí o povo... Aí deu o microfone a eles, diga meu irmão, fale uma palavra aí. Aí aquele irmãozinho matutinho, simplesinho, mas cheio do Espírito Santo, ele começou a dizer, eu vou dizer um salmo aqui também. O Senhor é meu pastor, e de nada eu terei falta. Ele me faz andar. Irmão, quando ele começou a falar o salmo, começou a descer uma graça no meio do povo. Jesus começou a batizar com o Espírito Santo. O povo começou a voltar para Jesus, que era desviado. Quem estava idolatrando o político começou a chorar. Quando ele terminou, o político disse, pelo amor de Deus, o que foi isso? Eu falei o mesmo salmo e não aconteceu nada. Por que você falou e aconteceu isso? Ele disse, doutor, ô prefeito, é porque o senhor conhece o pastor do salmo, mas eu conheço. Aliás, o senhor conhece o salmo do pastor, mas eu conheço o pastor do salmo. Eu tenho intimidade com ele, ele me conhece, ele é o meu pastor. E ele diz, você é minha ovelha. É diferente a unção, a graça de quem vive na presença do pastor. Tem alguém que é aqui do pastor do Jesus? Glória a Deus. Seu pastor é Jesus. No contexto histórico do Salmo, e eu tenho falado de Pentecostes, tenho falado do Salmo, não é porque eu esqueci como é que se faz um sermão não, irmão. É porque hoje é dia do pastor e é dia do Pentecostes. E no final vocês vão entender porque eu estou falando dos dois. No contexto histórico-cultural, o pastor, nos dias da Bíblia, bíblico lá, eles têm um entendimento, a população tem um entendimento total do que era ser um pastor. Porque não pensar em pastor de igreja, pensar em pastor de ovelha, literalmente. Eles sabiam que as ovelhas dependiam totalmente do pastor. Para alimento, para água, proteção, contra predadores, para ter direção no deserto. À noite, o pastor muitas vezes deitava na porta do aprisco, para que a ovelha não saísse, e também para que não entrasse predador, nem um lobo entrasse. Aí você entende quando Jesus fala assim, eu sou a porta. Ei, quem fica te protegendo, quem se deita na tua frente sou eu. Eu sou a porta, que fica deitadinho na porta do aprisco para te proteger. Tu nem sai, nem entra nada para te pegar. Amém ou não amém? Em hebraico, aliás, e antes de dormir também era comum, como diz a palavra de Deus no João 10:4, ele falava com as ovelhas antes de dormir. Aí o texto de João 10:4 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e as obedecem. Além disso, também era comum o pastor naquela época ungir a cabeça das ovelhas para ela dormir com óleo, para proteção contra insetos e feridas. E eu vou começar a destrinchar versículo a versículo, e você se liga no céu. E se alguém conversar contigo, tu diz assim: eu te repreendo em nome de Jesus. É o cão querendo usar o irmão. Estou dizendo a tu. No primeiro versículo ele diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E a palavra pastor em hebraico é Ra, que fala de alguém que cuida,
que alimenta e que apacenta. O salmista não diz assim, terei tudo. Ele não diz isso. Ele diz, não me faltará nada. É bem diferente. Tem gente que pensa, se ele é meu pastor, eu vou ter tudo que eu quiser. Não, ele está dizendo, eu sei que não vai me faltar o que eu preciso, porque eu sei quem é o meu pastor. Ele é tudo o que eu preciso. Eu me lembro de uma música antiga. Você sabe que eu sou novinho, mas eu gosto de música antiga. E eu me lembro que o irmão Abraão, sempre que terminava um sermão, ele cantava um hino antigo. E teve um hino que eu nunca esqueci, que diz assim: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Quem tem Jesus tem tudo, tem vida, quem não se acabará, mas quem não tem Jesus, no céu não entrará. Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Quem tem um pastor chamado Jesus, sabe que aqui tem tudo o que precisa, e no porvir tem a vida eterna. Ele me dá tudo o que eu preciso, ou falta nada do que eu preciso, não é o que eu quero. O verbo falar, no original, fala sabe o que? Faltar, melhor dizendo, o verbo faltar, não falta nada. Fala de carecer de qualquer necessidade vital. Aquilo que eu e você precisamos para viver em Deus, não faltará. Agora a pergunta é: quem é teu pastor? Porque se for Jesus, você pode confiar nele. No segundo versículo ele diz: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Deitar é confiança total, irmãos. Nenhuma ovelhinha, não importa a raça, não se deita se não tiver confiança total na sua segurança e no pastor que está cuidando dela. Às vezes o pastor quer forçar, se ela não confiar nele, ela não se deita. Aí o salmista diz: na presença do meu pastor, eu me deito e descanso. O Salmo 37, versículo 7 diz: descansa no Senhor e espera nele. Mateus capítulo 11, versículo 28, 29 diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Quem tem Jesus como seu pastor tem um descanso na alma. Meu amém? E a alma é na mente, irmão. Às vezes você confunde alma com outra coisa. Você pensa em alma cebosa, pensa em alma Gasparzinho, né? Uma alma. Eu estou vendo uma alma aqui. Estou vendo um fantasma. Igual Pedro, que olhou à noite no barco, vinha alguém andando, ele disse: eu estou vendo um fantasma. Jesus disse: sou eu. Se és tu, manda que eu ande sobre as águas. Ele disse: vem. E ele foi. E enquanto ele olhava para Jesus, ele andou sobre as águas. Mas quando ele tirou os olhos do bom pastor e olhou para as situações, ele começou a afundar. É isso que acontece com quem é ovelha, mas tira os olhos do bom pastor. A nossa valência, como diz o Matuto, é que o nosso pastor não nos abandona. Nem precisa orar muito. A oração mais curta da Bíblia está nesse texto que eu falei agora de Pedro. Quando ele se afundou, ele disse: socorre-me. Jesus chegou e levantou ele com a sua mão destra, direita, com a sua mão poderosa. Irmão, às vezes você diz: eu não sei orar. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Eu não sei pedir, não tem jeito, mesmo de qualquer jeito. Pede nem que seja socorro, Deus. Só não fica calado, porque o bom pastor conhece a voz das suas ovelhas também. Na parte B do versículo 2, fala de verdes pastos. Diga assim: verdes pastos. Verdes pastos é mato verde, sadio,
nasceu novinho. É aquele alimento que, trazendo para a vida em Cristo, é o alimento espiritual. É aquele que não deixa de crescer. Quanto mais você come, mais cresce. Quanto mais come, mais cresce. Verdes pastos fala de comida que gera vida, e vida com abundância. Você percebe que nunca o pastor fica tirando a ovelha do pasto com medo que acabe a comida. E nem a ovelha fica comendo, regando. Vou comer só isso aqui hoje, porque vai que amanhã não tem. Ela não sabe como é que planta, ela não sabe como é que rega, ela não sabe como é que faz nada. Só sabe comer. Mas uma coisa ela sabe: o meu pastor me colocará onde tiver mato verde. Irmãos, sabe quantas vezes um filho da gente fica preocupado se vai faltar comida? Nunca. Sabe por quê? Porque ele sabe que eu e você, como pai, vai pintar o 7, desenhar o 8, vai fazer qualquer coisa, mas vai colocar comida no armário para ele comer. A gente fica sem comer, se for preciso, mas para ele não faltará. Imagina o teu pastor que cuida de você e bota você para comer mato verde, mato espiritual. E continua: águas tranquilas. Diga assim comigo: águas tranquilas. Percebe que é o Salmo 23 que eu estou falando? Percebe que a palavra dele é tão poderosa que você escuta o Salmo 23 todo dia, ele nunca fica velho. É o salmo mais conhecido do mundo, é o Salmo 23. É aquele salmo que na maioria das vezes está nele, no Salmo 91, na casa do povo, que nem crê muito, mas está lá aberto, Salmo 23, cheio de poeira. Não é assim? Se você for para casa hoje e meditar de novo no Salmo 23, Deus vai falar com você poderosamente pela sua palavra, porque ela é viva e ela é eficaz, mais penetrante de qualquer espada do que dois gumes. Não tem espada de 2 gumes mais penetrante do que esta, que vai na divisão da alma e do espírito. Às vezes tem uma doença num lugar onde o médico não consegue chegar porque é perigoso. Não tem nada tão profundo que sonde, que entra, que vá lá. Mas a palavra de Deus, ela vai na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Águas tranquilas. Ele me conduz a águas tranquilas. João 7, e 38 e 39 vai dizer que quem crê em mim, como diz as Escrituras, diga assim, como diz as Escrituras, bem alto, como diz as Escrituras. Não é quem crê nele, como diz o pastor Tiago. Não é quem crê nele, como diz o padre fulano de tal, o frei não sei o quê, o pai de santo, ou coisa na tua cabeça. É quem crê nele, como diz as Escrituras: rios de água viva fluirão de dentro de vós, e ele vai conduzir você a águas tranquilas. E essas águas leva você a ter um refrigério na alma, como está no versículo 3. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. A palavra refrigério, eu fui pesquisar no hebraico o que significava no original. A pronúncia é shuv, ou shavu, que significa restaurar, trazer de volta. O pastor busca a ovelha e traz de volta para o seu aprisco. Nós, quando estamos cansados, mas com fome, e estamos com um dinheirinho, a mulher olha para o marido e diz o quê? Vamos comer diga assim, restaurante. Olha, basta sobrou um dinheirinho, e parece que é a coisa, quando é assim, vamos economizar, aí a gente, bora, combina. Aí a gente vai comer o que mesmo agora? Quem já passou por isso? Diga eu. Bora economizar, bora. Hoje ainda economizar. Bora comer só hoje uma pizza. Aquele sushi do céu. E quando você vai, você entra no restaurante. Só que você não percebe que o nome é restaurante. Quer dizer, você está cansado, você está fraco, você está com fome. Você entra lá para ser restaurado amém? Ser nutrido no bucho. E na maioria das vezes na mente. Porque tem uma coisa que o cabo dá vontade da glória a Deus, é quando ele come o que gosta.
Ele come e diz glória a Deus. Se tem uma coisa ruim, é pagar caro por comida ruim. Restaurar, refrigerar significa restaurar, trazer de volta. Às vezes é preciso, segundo a história fala, e é assim para quem cuida de ovelha, é preciso o pastor restaurar a ovelha, levando para casa nos ombros, porque a ovelha fugiu, andou tanto, foi para tão longe, que se cansou. Mas o pastor não a abandonou, deixou as 99, porque ele ainda faz isso, e foi atrás da ovelha perdida, e pega ela e coloca ela no ombro assim, ó, patinha aqui, que segura assim, ó, e vem carregando ela até o lugar onde estão as outras ovelhinhas, e vem falando com ela, para ela lembrar da sua voz, porque tem situação que você enfrenta, tem situações que nós enfrentamos na vida cristã, que às vezes a gente nem consegue perceber a voz de papai, a voz do bom pastor. A gente fica, meu Deus, Senhor, tu não fala comigo mais, Senhor, tu não fala comigo, tu não está me vendo, Jesus, como é que pode? Eu sei disso, irmão. Passei por situação na vida que eu passei a noite todinha, minha irmã dormia no beliche em cima, já contei 1000 vezes isso aqui, vou contar 1001 agora. Minha irmã dormia em cima no beliche, não era crente ainda, agora é um vaso, bonita e magra. E eu dormia embaixo, era crente, penteca. Gostava de orar alto, irmão, não sei porque crente e penteca é assim, né? Deus, mas não podia, porque ela estava em cima. E eu tinha medo de passar fraqueza, irmão. Às vezes a gente está fraco, fingindo que está forte, não é assim? Alguém já passou por isso? Só tem vontade de chorar e começa a dizer, está tudo bem. E eu dobrava o joelho e orava, e uma vez deitei, e a prova era grande, irmão, não tinha nada que eu precisava, não, que eu queria. Sempre tem o que eu preciso, não tem o que eu quero. Mas não tinha uma mulher, eu queria uma varoa, varão. Vocês que estão aí na prova, a hora que Jesus manda varoa, meu nome. Todo canto que eu chegava eu dizia, Jesus, orava, Senhor, eu queria ser batizado com o Espírito Santo, queria que Ele abrisse as portas para eu ter um negócio para trabalhar, e queria uma varoa. E eu nem tinha as portas abertas, nem tinha varoa, nem tinha batismo com o Espírito Santo. Aí nesse dia eu me lembro que eu deitado, irmão. E quando você está deitado, virado para cima, engolindo o choro, igual quando apanha na mãe, a mãe diz, engole o choro. Eu ficava engolindo, e a lágrima descia aqui pela orelha, quentinha, e a minha oração de boca fechada era, Senhor, Tu não está me vendo, Jesus, Senhor, Tu não está me vendo, Senhor. No outro dia eu acordei acabado, irmão, parece que tinha levado uma pizza. Fui trabalhar na frente de Marco Passarinho, na Rua Imperial. Sentei no birô, que dava de frente para a porta. Nem entrei, que eu não tive coragem de entrar no meu lado lá. Fiquei no primeiro birô que tinha, que era virado para a porta aberta. Passou uma irmãzinha do colo, que é aquela das pernas cabeludas, tem? Quem sabe? Crente, irmão, crente, que anda e o óleo sai escorrendo. Eu sentei, ela passou assim, olhou na porta, foi e voltou. Disse, irmão Tiago, paz do Senhor. Eu disse, amém. O senhor trabalha aqui? Eu disse, trabalho. E ela ficou na porta, olhando para mim, olhando para ela. Ela disse, é minha mãe, eu sabia que não era paquera. Aí ela, olhando para mim e olhando para ela. Ela disse, eu posso só entrar aí e orar pelo senhor? Eu disse, quem precisa estar aqui? Entra. Aí ela entrou e encostei logo a porta. Liguei o ar-condicionado, era aquele quadrado, liguei o ar-condicionado assim, dobrei logo o joelho. Eu dobrei o joelho, irmão. Ela botou a mão na minha cabeça. Aí sabe, crente penteca, né? Começou a cantar aqueles hinos antigos. Quando ela começou a cantar um hino antigo, eu não sei que hino foi, não lembro mais. No meio do louvor, da canção, Deus se fez presente de uma maneira poderosa. Começou a usar aquela irmã em profecia e disse, moço,
Eu vi esta noite quando tu dizia no teu coração: Deus, tu não estás me vendo, irmão. Eu procurei um lugar para botar a cabeça. Ela dizia: moço, eu vi. E tu dizia: não estás me vendo, não estás me vendo. Para que tu saiba que eu sou Deus e vejo tudo. Vou eu abrir as portas, vou te encher do meu Espírito Santo e vou te entregar a tua esposa. Irmão, só Deus para saber aquilo. Ninguém podia saber aquilo. Tudo isso, irmão, é porque o Deus que cuida de você, é seu pastor, sabe o que precisa fazer para restaurar você, para levantar o caído, para dar a palavra exata que você precisa na hora H. Quem está entendendo diz amém. E ele vem falando com a ovelha: foge mais não, menina. Ô rapaz, foge mais não. No ombro a ovelhinha: foge mais não. Eu sou teu pastor. No versículo 4, ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O vale existia entre Jerusalém e Jericó. Esse vale era real. O salmista Davi, quando falou isso aqui, ele lembrava de onde ele passava. Sabia que era um lugar perigoso. Sabia que era um lugar onde tinha muito bandido, muito risco. Era trevas. O vale existe e é real. Diga assim: o vale é real. Mas o vale não é lugar de ovelha ficar. O vale é lugar de ovelha andar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Você não morrerá no vale se você ouvir a voz do seu pastor. Ele vai falando e você vai seguindo a direção dele. Fala, Pai, fala a Deus que o teu servo ouve. Só que às vezes no vale a gente pensa que vai morrer, irmão. Não é assim? Para e pensa quantas vezes na vida, principalmente os mais velhos como eu, já passou por situação em que achou que não tinha mais jeito, e hoje nem se lembra mais do quanto sofria, porque passou por aquela: ei, se aquele gigante lá de trás não lhe matou, não vai ser esse gigante que vai lhe matar agora não. Você ainda tem pastor na terra. Ele cuida. Eu me lembrei quando eu estava meditando do testemunho do irmão Lázaro, que dormiu no Senhor, aquele cantor. Ele estava numa prova tão grande, e aí o cão às vezes não vai, mas manda um mensageiro. O cara foi lá, chegou diante dele e disse assim: Senhor, ei, vem cá, se tu é crente, por que é que está passando fome? Ele, crente, disse: porque está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas da palavra de Deus. Aí o cara não aguentou e disse: ah, é? Então, se tu é crente, por que toda esta dor que você está enfrentando? Aí ele, crente, disse: porque o deserto é a escola do Senhor. Então eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Irmão, não adianta reclamar, porque reclamação não resolve, mas dá glória a Deus. Diz a palavra de Deus: Abraão teve vitória dando glória a Deus. Está doente? Glória a Deus. As portas estão fechadas, glória a Deus. Está triste? Glória a Deus. Está doendo? Glória a Deus. Está tudo bem? Glória seja dada a Deus. Você pode dar 3 glória a Deus? Pois é, para cada dificuldade dê um glória a Deus. O cão fica doidinho para ouvir a tua boca: meu Deus, Deus não é comigo não. Aí você diz assim: eu vou engolir e vou dar glória a Deus. Como aquela irmã disse: eu vou confundir o inimigo. Está tudo ruim, mas eu dizendo glória a Deus. Irmão, para completar o vale, tem um problema no vale. As ovelhas não enxergam bem. Sabia disso? Um dos animais que enxergam péssimos é a ovelha.
ela não enxerga bem, mas se ela conhece o seu pastor, ela confia na voz do seu pastor e na presença do seu pastor. É Deus dizendo assim: você não precisa ver, você precisa crer, porque tudo é possível ao que crê, e se creres verás a glória de Deus. Eu não estou vendo, não precisa ver. Diga ao seu irmão: não precisa ver, só creia. Aí ele fala: a tua vara e o teu cajado me consolam. Irmão, vara, para quem não sabe, a vara e o cajado, às vezes é um único instrumento. Já viram aqueles que vem uma vara assim, ó, e no final faz feito um S? Já viu? Ali é a vara e o cajado. Às vezes é um só e ele usa a outra varinha. A vara ele usa para defender, para corrigir. E o cajado ele usa para guiar e para consolar. Ele vai guiando e vai consolando. Às vezes o pastor usa a vara para nos defender. Sabe de quem? De nós mesmos. Glória a Deus. Isso é de Deus isso aí. Eu me lembro que eu estava aqui semana passada orando. Quando eu ia orar, que eu ia falar algo, o Senhor colocou no meu coração uma oração. Irmão, pare para ouvir o Espírito Santo até na hora de orar, viu? A minha oração foi: Senhor, me livra de mim mesmo, Senhor. Me livra de mim, Senhor. Não é Deus me livre, é Deus me livre de mim. Porque às vezes você é a principal pessoa que tem te afastado da presença de Deus, da vontade de Deus, dos caminhos de Deus. Quem está entendendo diz amém. Às vezes Ele usa a vara para nos livrar de nós quando nós estamos em desobediência. E até bate com o lado da vara, aquela vara compridinha, puf, no tornozelo Quando ela está fugindo dos caminhos, é costume do pastor que chama uma, chama duas, faz o sinal, assovia, ela não vem não, ele vai lá com a vara e tuque. Aquele ossinho, aquele que é similar ao do dedo mindinho, que você passa e bate, você vai no céu, para não dizer no inferno primeiro, e começa a falar um monte de palavrão gospel. Glória a Deus, aleluia, serabacanta namanaia. Irmão, o pastor sabe bater ali, ó, e ele sabe que você não vai morrer, porque ele conhece a tua estrutura. Está escrito que antes que você fosse formado, os teus ossinhos não estavam nem formados ainda, ele te conhecia no ventre da tua mãe. Ele sabe como bater, ele sabe fazer o osso ser restaurado, porque quem restaura é ele. O salmista que escreveu esse salmo aqui disse: os meus ossos estavam sendo consumidos. Ele sabe bater. E esse bater do pastor na ovelhinha, que sou eu e você, isso significa: vim pela dor. Quem já ouviu isso? Tem aqueles crentes que pregam: ó, tu vem agora, ou tu vem pela dor. Aí o crente lá diz: conversa, Deus é amor. Esqueceu da outra parte, que é justiça. Diga assim: é melhor ir pelo amor, diga. Mas diga assim: se não vier pelo amor, a dor está valendo. Pois é. Só que às vezes o pastor não usa a vara, ele usa o cajado, aquela que... E o cajado não é com a ponta. O cajado é aquele que faz o S. E às vezes a ovelha está lá embaixo, caiu no abismo. E o pastor vira, em vez de usar a parte da vara, ele vira aquela parte do anzol, né, que parece um anzol, e vai até lá embaixo, na mais profundeza do abismo, com o seu cajado, e ele envolve aquela curvinha, aqui ó, às vezes não consegue alcançar aqui, ele pega pelo pescoço ela, mas levanta ela, tira ela do abismo, do encharque de lodo, e traz até a sua presença, e abraça em seus braços.
Essa é a ovelhinha que está esperando vir pelo amor. Ela está caída, ela está precisando de salvação, está precisando de ajuda. E o bom pastor, ele dá a vida, ele se arrisca a cair no abismo, mas ele fica lá e vai lá, estende a sua mão poderosa e levanta a ovelhinha. No versículo 5, diz: unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Diga assim: unge minha cabeça com óleo. A unção com óleo sobre a cabeça da ovelha era prática comum para dormir. Às vezes estava naquele período de muita mosca, aí ungia mais com óleo. O óleo protege contra parasitas e traz cura e refresca a ovelhinha. As ovelhas, elas na maioria das vezes são atacadas por moscas que entram na sua cabeça, pelo nariz, na narina dela. Ela fica. Tem aquela catota que você fica. A ovelhinha, quando entra a mosca, por aqui, fica aqui na mente dela, dentro da cabeça dela, do crânio, irmão. Ela fica desesperada. E às vezes fica aqui, ó. E coloca ovos lá dentro. E ela enlouquece. Ao ponto de ficar tão desesperada essa ovelhinha, que ela pega a carreira e prefere morrer. Às vezes dá uma carreira e bate a cabeça na parede. Pum! Para ver se a ovelha sai, se a mosca sai, se aquele tormento sai da sua cabeça. Bate a cabeça na árvore, bate a cabeça na parede, na pedra. Em Eclesiastes capítulo 7, versículo 7 diz: verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio. Às vezes a gente entra num problema tão terrível, numa situação emocional, física, espiritual, não importa, de relacionamento, que a nossa mente fica perturbada, nós não sabemos como resolver. E eu quero dizer, de fato não sabe. Nós sabemos criar o problema, mas a mente que cria o problema não é a mesma mente que vai resolver o problema. Nós somos especialistas em criar problema. Diga ao seu irmão assim: fala especialista. Mas em criar problema. Porém, a palavra traz congruência para a vida do pastor e da ovelha, porque é o pastor que percebe que a ovelha está desesperada, que está com algo dentro da sua cabeça, desesperando ela. O pastor vem e unge com óleo, passa óleo na cabeça, no ouvido, empurra óleo aqui dentro, e o cheiro forte da unção, do azeite, faz aquela mosca sair ou morrer lá dentro, e calar dentro da mente da ovelha. E a ovelha não consegue, ainda que ela queira, ainda esteja num processo de cura, ela corre, bate a cabeça, mas como está cheio de óleo, escorrega e não quebra o seu crânio. É o bom pastor dizendo assim: eu vou ungir tua cabeça com o óleo do Espírito Santo, e essas vozes vão se calar dentro da tua cabeça, e você vai ser curado, vai ter solução. Não será com a tua mente, é com a mente de Cristo. Oh, glória a Deus. Por isso, renova a vossa mente e o vosso entendimento na palavra de Deus, e perceba qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Tem alguma ovelhinha de Jesus aqui? Tem? Você pode dar glória a Deus? Ah, meu irmão, olha a profecia para nós. Isaías capítulo 10, versículo 27. E acontecerá naquele dia, diga assim, pode ser hoje, que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo, e o teu pescoço, e do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção, porque a verdadeira unção despedaça todo o jugo.
Tá pesado, tem óleo do Espírito para a tua vida. Tá difícil, pede a unção do Espírito Santo na tua vida. O bom pastor ainda tem unção para as suas ovelhas, para acalmar a mente, para refrigerar a alma, para trazer esperança, para fazer deitar e logo pegar no sono, porque está escrito: só tu me fazes repousar e dormir em segurança. Oh, glória a Deus. E de onde entra essa história de Pentecostes no dia de hoje, nessa mensagem? Porque eu olho sobre a ovelha, traz uma analogia do Espírito Santo sobre você que também é ovelha. Amém ou não amém? Um dos símbolos do Espírito Santo é o óleo, por isso que a unção despedaça o jugo. Está escrito em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22, vai dizer assim: e nos ungiu Deus, e termina dizendo, e nos selou com o Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 18 diz: sobre os meus servos e minhas servas derramarei da unção do meu Espírito Santo. Assim como o óleo afasta as moscas e cura as feridas das ovelhas, o Espírito Santo nos livra dos ataques do inimigo e cura a minha e a tua alma. Versículo 6: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Diga, olha para a sua mão direita, diga assim: bondade. Olhe para a esquerda e diga assim: misericórdia. A mão de Deus chamada bondade está estendida sobre mim e sobre você. Bondade, sabe o que é bondade? É como graça. Bondade é, Ele me dá o que eu não mereço. Eu merecia morrer, eu merecia o inferno, eu merecia acabar todinho, mas Ele não lhe dá o que eu e você merece. Porque na mão esquerda tem, na direita tem bondade, mas na esquerda tem misericórdia. Ele dá o que você, Ele não dá o que você merece. Aliás, Ele dá o que você merece. Ele é bondoso com você, mas Ele tem misericórdia. Quer dizer, não dá o que você merece. A bondade, diga assim: eu não mereço, mas Ele me dá. Pode dar glória a Deus por isso? Misericórdia, diga assim: é aquilo que me livra do que eu mereço. Alguém aqui merecia o inferno? Diga eu. Mas a Bíblia diz: a graça de Deus te salvou. A bondade me dá o que eu não mereço. A misericórdia não me dá o que eu mereço. Então a bondade e a misericórdia do Senhor te seguem todos os dias. O pastor não nos abandona, nem nesta vida, nem na eterna. Ovelhas não seguem pastores por medo, não adianta. Nem as ovelhinhas animais conseguem seguir o pastor por medo. Ela segue por intimidade e relacionamento. Por isso que eu digo, pastor que é pastor tem cheiro de ovelha. Pastor recebe a ovelha na sua casa se for preciso, e a ovelha quer receber o pastor na sua casa se for necessário. Amém ou não amém? Porque Jesus fez isso. Jesus primeiro pegou os homens e disse: eu farei de vocês pescadores de homens, discípulo. Depois de discípulo, Ele fez de apóstolo. Depois de apóstolo, Ele fez de amigos. É assim que temos aprendido. Ele nos chamou para ser suas ovelhas, e nós temos que ter o cheiro do bom pastor. Você está cheirando o quê? Você tem cheiro da religião? Tem cheiro da denominação? Ou tem o doce e suave cheiro do perfume agradável aos olhos do Pai? Eu quero lhe dizer, o Pai não recebe você, o Pai só recebe o Filho chamado Jesus. Mas se eu e você temos o Filho, Ele nos recebe pela sua graça.
O que dá acesso a mim e a você ao Pai não é o nosso cheiro, é o cheiro dele em nós, é a presença do sangue do Cordeiro na ovelhinha. Deu para entender? O sangue do Cordeiro na ovelhinha é o que faz o Pai receber como pastor. Está fedendo, mas o sangue de Jesus purifica de todo o pecado. Ovelha não segue por medo, por intimidade. E o pastor não é apenas quem te guia, ele é o caminho e o destino final. Você não precisa se preocupar como será o céu, porque não importa como é o céu, o que importa é quem está no céu esperando você, é o bom pastor. Eu quero encerrar falando que as ovelhas de Jesus, se existe ovelha de Jesus, tem aqueles que não são ovelhas de Jesus. Será que você é ovelha ou é bode? Isso é sério. Será que você é Judas amigo ou você é amigo Judas? Jesus deixa claro que nem todos são suas ovelhas. Em João capítulo 10, versículo 26 e 27 diz assim: mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Quem escuta a voz de Jesus aqui? Quem é conhecido por Jesus? Agora pergunta, você segue Ele? Mateus 25, 32 e 33. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Não se preocupe em tirar joio da igreja. Não se preocupe em apontar quem é bode. Seja ovelha, seja trigo. É Ele, o bom pastor, que vai separar a ovelha de bode. As ovelhas de Jesus ouvem a sua voz, seguem o pastor e são cuidadas, alimentadas e protegidas. Pode vir, gordinho, com todo mundo, glória a Deus. Só que as que não são dele não creem, não obedecem e estão fora do rebanho em sério risco. Se você ainda não é do rebanho de Jesus, pode ficar de pé. Se você ainda não é do rebanho de Jesus, hoje é dia de você ouvir a voz do bom pastor e entrar pela porta. Ele disse: eu sou a porta. Se você já é ovelha, seja cheio do Espírito Santo e vive em confiança no pastor que te conhece pelo nome e que deu a vida por você.